Olá a todos, bem-vindos à Talk Na Bandeira da Inclusão, Quão Inclusivos Somos. Em junho celebra-se em quase todo o mundo o mês Pride, uma iniciativa que muitas empresas se têm juntado. Mas apesar de melhorias, apenas 44% das pessoas da comunidade se sentem confortáveis em assumir a sua orientação sexual ou identidade de género no mundo corporativo. E pelo menos 4% diz ter sofrido violência verbal em ambiente de trabalho, em mais de 40% dos casos, abusos vindos de desfias. 6% diz mesmo sentir-se discriminado no momento do recrutamento, valor que dispara para 50% no caso das pessoas trans. Números que dão que pensar. E para discutirmos este tema, temos connosco Rita Tabra, Country Talent Development Manager da IKEA, e Vânia Belis, psicóloga clínica. Vânia, começava exatamente por ti. Estes números que acabei de referir são números recentes de um estudo da Manpower Group, exatamente sobre a questão da diversidade nas empresas, e dão muito que pensar no que toca à realidade das empresas em Portugal. São números que, apesar de tudo, surpreendem? Achas que ficam aquém da realidade que tu esperavas? O que é que pensas de tudo isto? Bem, as empresas são constituídas por pessoas, não é? Que têm crenças e acredito que seja um desafio, depois a nível profissional, as pessoas acabarem por contornar as suas crenças, principalmente este tema que é tão sensível dentro da sexualidade, não é? Talvez um dos mais sensíveis, penso que a nível de Portugal ainda temos muito trabalho para fazer. E uma vez, como disse, que as empresas fazem-se de pessoas, nós não podemos, é difícil separar o eu pessoa do eu empresário, do eu recrutador ou chefia, não é? E acredito também por sermos um país ainda muito conservador, que ainda seja difícil termos resultados como existem em outros países, onde a inclusão já se faz com mais sucesso, não é? Mas esta é realmente uma temática dentro da sexualidade que é difícil de abordar e para a qual eu sinto que as pessoas ainda não estão devidamente preparadas para intervir e para trabalhar. Rita, faço exatamente a mesma pergunta que fiz já à Vânia. Ficaste surpreendida com estes números, pela positiva, ou pelo contrário, ou achaste que há aqui algum pudor nos portugueses em responder a este questionário? Eu pergunto isto porque, já agora um dado adicional, em Espanha, quando apenas 4% em Portugal diz que já foi objeto de violência verbal no trabalho, em Espanha esse número é um disparo de 40%. Que eu confesso que estaria à espera, não sei, empiricamente, que fosse uma realidade mais próxima da portuguesa, mas de facto é 4,40, literalmente, a diferença. O que é que esperavas? Sentes que, da tua experiência, o que é que sentes que, como é que as pessoas reagem a estes temas nas empresas? Sim, assim, pronto, nós obviamente falaremos do nosso exemplo. É verdade que temos um caminho longo a percorrer dentro destes temas e as empresas não fogem disso, claro. E aqui eu acho que é um caminho que tem que estar muito ligado depois àquilo que é a cultura e valores de cada uma das organizações. E colocar isso em prática todos os dias. E nós damos o nosso exemplo, no caso da diversidade e inclusão, está muito ligado já com a nossa forma de estar. Está muito ligado até com a nossa própria missão, que é criar o melhor dia-a-dia para a maioria das pessoas. E a maioria das pessoas é mesmo a maioria das pessoas. E acho que é aqui que nós temos que trabalhar cada vez mais nas organizações. Ou seja, se nós só começamos este caminho agora, se as empresas só começam esse caminho agora, é mais difícil depois de arrancar. Portanto, eu acho que há alguns passos atrás que é preciso ter e ligar isso àquilo que a empresa acredita para nós conseguirmos chegar e mudar realmente esses números e que nós trabalhamos muito internamente para o fazer e para impactar a sociedade nessa mudança. Por isso não é que fico completamente surpreendida, mas acima de tudo acho que há um trabalho que nós precisamos fazer todos em conjunto para os mudares. E já agora, isto é um bocadinho provocador esta pergunta, mas já vais perceber porquê. Em que justa medida é que sentes que as empresas estão efetivamente a tomar medidas efetivas nas empresas? Eu digo isto porque o mesmo estudo tem dois dados muito curiosos que revelam o seguinte: 35% das empresas dizia que estava super empenhado no apoio à comunidade, através de políticas ou comunicação. Mas e depois, quando se inquiriu os profissionais, eles diziam que apenas 25% das empresas, ou seja, menos 10 pontos percentuais, é que tinham efetivas políticas de inclusão e de diversidade.
Quando se olha para este número assim um bocadinho às secas, passa a expressão, parece quase uma espécie de greenwashing das empresas, mas neste caso aplicada à inclusão. Ou seja, não é que haja aqui, não é que as empresas estejam erradas ou os colaboradores estejam errados, mas achas que efetivamente as empresas estão a tomar medidas concretas ou é só muito simpático no mês de junho assinar com a bandeirinha Pride a dizer somos muito inclusivos, mas depois na prática não acontece, não é essa inclusão efetiva ou não é essa promoção da inclusão efetiva? Sim. É assim, lá está, eu acredito que sim, que nós cada vez mais até, e há um dado importante, ou seja, a lei também vai mudando cada vez mais, e isso é apenas um ponto de partida. Eu acho que acredito mesmo que nós acreditamos mesmo que isso é um ponto de partida, porque a ambição também tem que ser muito maior relativamente aos temas da diversidade e inclusão. Mas o ser um ponto de partida já é alguma coisa, eu acho que as empresas também se estão a mover e isso depois cria mais naturalidade para o caminho que vão fazer a seguir e continuar a trabalhar esses temas. Falando de nós, na IKEA em particular, lá está, é um caminho que nós já começamos há mais tempo, que não apenas por existir a lei. Eu dou um exemplo, agora existe a lei relativamente à igualdade salarial. Isto, quando nós olhamos para dentro, para a nossa organização, nós temos 50 de homens e mulheres em funções de liderança. Temos 0% naquilo que é a diferença, a desigualdade salarial. E isto não é um trabalho que foi agora porque existe a lei, é um trabalho que é continuado e é um caminho longo que se tem que percorrer para chegar a um ponto em que nós, se calhar, já não investimos tanto foco neste tema de género e temos outros focos que estamos a ter agora também daqui para a frente, porque já fizemos esse caminho. E, portanto, eu acho que as empresas estão realmente empenhadas neste momento a fazer esse caminho, algumas em momentos mais avançados, outras menos, que estão, se calhar, a começar a trabalhar agora, mas eu quero ter uma visão otimista de que as empresas realmente estão a mudar e a olhar cada vez e perceber o benefício que isto tem para o negócio, porque o ser diverso não é apenas ser bonito ou ser o certo, ser socialmente o certo a fazer. É também a diversidade, é bom para fazer crescer o negócio. Aliás, obrigada por essa dica, porque um dos elementos também desses estudos, só estou a fazer referências, porque realmente é super recente, é exatamente o impacto que o facto da pessoa poder ter um contexto laboral onde se possa assumir na sua plenitude, que os profissionais referem que, sobretudo em Portugal, nota-se, eles referem mesmo muito isso, ou seja, a diferença face à Espanha é superior, ou seja, sentem que a sua produtividade aumenta bastante e toda a comunidade das empresas inquiridas, portanto, a comunidade LGBT e os outros profissionais que compõem as empresas, na sua plenitude e diversidade, também referem que é um fator importante de inovação, portanto, toda a gente considera que isto é fundamental. Sentes mesmo isso, ou seja, sentes que essa produtividade, ou seja, que há esses ganhos de produtividade e inovação, ou são aquelas frases bonitas, fica sempre bonito dizer, não sei, eu pareço um bocadinho aqui advogada do diabo a tocar a Rita, mas não, eu acredito profundamente e acreditamos isso profundamente de que a diversidade e diversidade em diferentes níveis, seja de género, seja diversidade étnica, seja cultural, de backgrounds até de formação, e estas diferentes perspectivas contribuem para termos criatividade, para termos inovação até dentro da empresa. E há outro ponto que é importante, ou seja, nós temos imensos clientes, felizmente, e queremos ter cada vez mais, e a sociedade é diversa ela também. Se eu, cliente, chego à loja e não me identifico também e não vejo diversidade depois nos colaboradores e nas pessoas que me vão aconselhar, ou até as soluções que nós apresentamos de vida em casa não representam diferentes perfis, formas de vida, situações familiares diferentes, também eu não me vou identificar com aquilo que eu estou a comprar. E, portanto, acreditamos profundamente que a diversidade promove, não só é a coisa certa a fazer, mas também promove o crescimento do negócio. Vânia, o que é que pensas de tudo isto? Achas que as empresas estão realmente empenhadas ou é bonito dizer que sim, mas depois na prática nada acontece? Eu acho que a Rita disse uma coisa muito importante, que tem a ver com filosofia e a natureza da empresa, não é? Que já tem um trabalho para trás
ligada a esta área da diversidade. Portanto, para empresas mais conservadoras, é claro que os passos demorarão mais a surgir, não é? Mas ainda bem que existem empresas que têm outras experiências e que mostram que é possível fazer. Eu acho que basta nós pensarmos que nós queremos que os funcionários, para serem produtivos, eles têm que ser felizes, não é? E como é que se é feliz se não se é aceite ou se não se está, ou seja, ou se estamos num sítio onde não podemos ser aquilo que somos, não é? Porque nós passamos muitas horas no nosso trabalho. E como é que nós podemos realmente ter uma boa produtividade, como é que nós podemos potenciar negócio se eu estou ali numa espécie de outra vida, não é? E quando saio do meu trabalho, então eu vou assumir aquilo que eu sou. Portanto, esta necessidade de compreensão, de inclusão, porque eu não gosto muito da palavra, a questão do aceitar e do tolerar, são palavras que me custam um bocadinho quando associadas a estes programas de diversidade, seja sexual, sejam outras. Porque nós não temos que tolerar nada. Nós temos que aprender a lidar com a diversidade, não é? Nós temos que aprender que são uma mais-valia, por tudo aquilo que a Rita disse, não é? Porque traz uma multidisciplinaridade ao trabalho e uma dinâmica que é completamente interessante e que as empresas deveriam aproveitar. Eu não conheço, sinceramente, e daí agradeço muito o desafio de conhecer aquilo a Rita e esta boa prática a nível da empresa, porque eu conheço muito poucas em Portugal que tenham este caminho. Por exemplo, a realidade no Brasil é completamente diferente, ou até mesmo nos países não saindo da Europa, do norte da Europa, não é? Até porque nestes países, nomeadamente no norte da Europa, a área da diversidade sexual ela é trabalhada nas escolas desde o pré-escolar. Portanto, a predisposição para a inclusão é muito maior e é um trabalho que nós temos dificuldade em fazer ainda no nosso país, não é? Basta pensarmos aquilo que acontece quando existem pessoas que destroem as posições sobre a diversidade sexual, não é? Portanto, ainda temos este tipo de comportamentos. Portanto, por isso é que eu digo que as empresas fazem pessoas e que é muito importante a formação, porque nós também não nos despimos de quem nós somos. E se nós temos crenças e estereótipos, eles têm que ser combatidos. E aí a formação é extremamente importante. Rita, pegando aqui na deixa da Vânia, a questão da formação, vocês também têm vários programas no âmbito da vossa política de diversidade, vocês até recentemente os colaboradores deram a cara, ou seja, é a empresa e os colaboradores a darem a cara em prol da comunidade. É por aí, passa por aí, o que é que mais pode ser feito, no fundo, para incentivar ou não gostaria, estava aqui à procura de a palavra certa, mas não queria ser mal interpretada. No fundo, o que é que mais pode ser feito para promover a diversidade e a inclusão? Promover a diversidade e a aceitação, né? Porque as pessoas têm que ser aceitas como são, né? No seu íntimo, e não aquela fachada profissional que nós montamos quando vamos para a empresa. Todos nós fazemos isso, vamos ser claros. Então, eu acho que falando na ICAIA, mais uma vez, existe um conjunto de iniciativas que nós temos ao longo do tempo, que já começamos há algum tempo. Uma delas tem a ver exatamente com a criação, com essa sensibilização para os temas internamente, e fazemos isso ao longo do ano, e temos alguns momentos-chave no ano, como por exemplo a Semana da Diversidade e Inclusão, em que nós internamente fazemos um conjunto de workshops, de formações em preconceitos inconscientes, de trazer para cima da mesa o tema também das microagressões em diferentes vertentes. Fazemos uma iniciativa que os nossos colaboradores gostam imenso, que é no nosso restaurante de colaboradores, que é trazer um dia com comidas de todas as nacionalidades que nós temos dentro da empresa, o que promove também aquilo que é o orgulho e o mostrar aos outros aquilo que é característico do lugar da minha origem. Trazemos convidados externos também para dar uma perspectiva diferente sobre o tema que estamos a trabalhar dentro da diversidade e inclusão naquele dia, e portanto isto é uma forma de promover os temas internamente e promover a discussão também, porque não é só dar o workshop, é trazer as pessoas para a discussão. O que é que vocês pensam sobre este tema? Vamos falar sobre isto, perceber o que é que são as barreiras para nós ainda irmos mais longe sobre estes temas. Temos outras iniciativas, como exatamente a celebração de alguns dias
importantes, algumas marcas importantes, como por exemplo falamos agora da campanha que fizemos no Dia Internacional contra a homofobia, transfobia e bifobia, em que 11 colaboradores da nossa organização se voluntariaram para dar a causa, e isto acho que mostra um bocadinho também a identificação que os colaboradores têm com as causas que a própria IKEA acaba por defender. E, portanto, eu acho que há aqui um conjunto de iniciativas que nós podemos fazer. O próprio recrutamento ser inclusivo, quando nós fazemos formação de recrutamento, uma grande parte dessa formação tem a ver com o recrutamento. O que é que significa termos um recrutamento inclusivo? E, portanto, há aqui várias iniciativas que nós temos internamente que acabam por promover estes temas. Estes são, sim, alguns exemplos. Já agora a pergunta, o que é que significa então realmente fazer um recrutamento inclusivo? Então, fazer o recrutamento inclusivo é tomar consciência dos preconceitos inconscientes, por exemplo, que todos nós temos quando vamos fazer recrutamentos, e antes disso é também perceber o que é que nós queremos ter na nossa equipa. Está a nossa equipa ou não a representar a sociedade? Está a nossa equipa ou não a ser suficientemente diversa para trazer exatamente essa inovação e essa criatividade? Acho que isto são alguns pontos que nós falamos e discutimos sobre nestas formações. E depois, para além desta formação, e quando falamos do recrutamento inclusivo, a própria equipa de recrutamento ter diversidade, que acho que isso ajuda também depois a tomar consciência sobre estes temas, a desafiar também depois o resto da organização a trazer estes temas quando estamos a recrutar. Portanto, acima de tudo, acho que o que é importante aqui, é a tomada de consciência de que isto é um tema importante, que isto faz parte da nossa cultura e valores e que é um tema que nós queremos ser um exemplo e impactar a sociedade. Vânia, as empresas não vivem isoladas numa bolha, né? Portanto, no fundo também refletem a sua cultura, a sociedade em que estão inseridas, e houve até uns dados recentes de uma análise feita pela Laurenti Cuenca, que é uma consultora na área de comunicação. Eles analisaram milhões de mensagens em 12 países sobre a questão do discurso, de forma simplificada, o discurso de ódio contra a comunidade. E a verdade é que em Portugal, em 4 anos, assistimos a um disparo de mais de 120%, ou 180%, julgo que o número, não queria estar-vos a mentir, mas esse é um número bastante assinalável, do discurso contra a comunidade. Imagino que isto tem um impacto brutal nas pessoas visadas, não é? Como comunidade, o que é que como comunidade, não só de empresas, o que é que nós podemos fazer e o que é que tem que ser feito para, no fundo, combater este crescente de incompreensão em torno das pessoas. Bem, em primeiro lugar, há aqui um dado importante, que apesar de ser preocupante, ele não deixa de ser importante, que é o facto das pessoas identificarem que são alvo de violência. Não é? Porque muitas das vezes a pessoa nem consegue identificar que está a ser vítima de violência. E isso constitui aqui um desafio, não é? A partir do momento em que eu sei que tenho direitos e que eu sou alvo de algumas situações de ataque, por exemplo, eu identifico as situações de violência. Portanto, acho positivo que as pessoas se manifestem, que façam queixa, não é? E que identifiquem a discriminação. Isso é extremamente importante. Agora, penso, mais uma vez, eu também, quem me conhece sabe que eu sou defensora sempre da educação, não é? Isto não se pode fazer quando as pessoas já são adultas. Isto tem que ser uma aprendizagem, não é? Eu não vou de um momento para o outro aprender a lidar ou a aceitar ou a compreender a diversidade. Eu tenho que crescer em diversidade. E isso seria a melhor estratégia, não é? Agora, quando nós temos, efetivamente, tantas barreiras em trabalhar o tema da diversidade sexual no nosso país, seja pelas questões políticas, seja pelas questões de caráter religioso, não é? A verdade é que nós temos dificuldade em trabalhar este tema. Basta nós pensarmos a oposição que foi feita o ano passado em relação à participação de alunos na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em que o único tema que incomodou as famílias foi precisamente a diversidade sexual. Basta pensar que nós ainda temos famílias
que quando uma organização de diversidade sexual vai às escolas, ainda existem famílias que se impõem e que dizem que nós temos uma agenda, não é, para lavar o cérebro às pessoas e que estamos a transformar as pessoas. Portanto, também é importante nós percebermos de onde é que partimos. E nós partimos de um país conservador, religioso, não é? E isso traz desafios que só podemos combater, cá está, com formação, não é? E com um caminho que ainda falta percorrer, que eu acredito que a Rita e que a empresa da Rita pois já tenha feito, tendo em conta que tem valores que já há muito tempo são coincidentes com o respeito pela diversidade. Agora, em Portugal, ainda temos muito para trabalhar nesse sentido. E acho que a educação é, sem dúvida, para mim, uma das melhores estratégias. Rita, vocês já fizeram esse caminho, aliás, já percebemos, há muitos anos que esse tema é tema na companhia, mas então, se pudesses fazer alguma recomendação às empresas, o que é que sugeririas, se tivessem que começar por algum lado, por onde é que sugeririas que começassem? Ou seja, como é que chegamos lá? Como é que conseguimos promover um mundo onde esta nuvem de ódio estranha possa ser mais leve? Lá está, nós conhecemos o caminho que nós fizemos, é sempre difícil dar conselhos em organizações que são diferentes, mas algo que foi bastante importante para nós foi trazer para a discussão. Acho que é não ter receio de trazer para a discussão e defender aquilo que nós acreditamos. Acho que esse é o primeiro ponto que eu diria que para nós traçou o caminho importante que estamos a fazer e que ainda temos para fazer e que ainda colocamos em cima da mesa. E é não ter medo de assumir algumas posições e de falar sobre elas e de trazer os colaboradores para essa discussão, ouvi-los, porque faz parte. Este caminho é uma construção e acho que não é impor, é fazê-lo em conjunto. É o que eu diria que é uma forma, é um caminho que se pode escolher, é fazê-lo em conjunto com os colaboradores e trazer os temas para cima da mesa. Vânia, alguma sugestão? Se tivesses que fazer alguma recomendação, como começar uma política de inclusão e diversidade na sua companhia? Qual seria a recomendação que farias? Bem, acima de tudo, trabalhar esta questão das crenças e dos estereótipos, não é, que estão em nós e que muitas das vezes nós nem nos apercebemos, não é? O que ainda acaba por ser um desafio maior, que é todos nós dizemos que não somos racistas, que não somos homofóbicos, mas depois como é que nós lidamos realmente com a realidade, não é? E há muitas práticas que depois não refletem aquilo que dizem que nós somos. Então, acima de tudo, trabalhar isto com os colaboradores, com as pessoas que estão na empresa, é extremamente importante. Nós temos que começar lá dentro e a desconstrução tem que começar lá dentro, não é? Não vale a pena ter uma política muito interessante, um programa muito interessante, se depois as pessoas não conseguem lidar, seja pelas suas barreiras, seja pela forma como foram educadas, seja pela sua bagagem toda, que não fica fora da empresa, não é? Se isso não for trabalhado. Portanto, tem que haver um esforço de se querer trabalhar o assunto, não é? E aquilo que eu noto é que, infelizmente, isto não é uma necessidade identificada pela maior parte das empresas, não é? E se elas realmente percebessem aquilo que também a Rita disse, a nível da produtividade, da satisfação das pessoas, não é? Talvez tivessem mais pressa em começar a trabalhar estes temas, porque um trabalho, um local onde as pessoas não são felizes, elas não vão ser produtivas, não vão estar bem e não vão ser tão importantes nem uma mais-valia para a empresa como deveriam ser, não é? Já agora, Rita, ia terminar por aqui, mas lembrei-me de outro dado muito interessante do estudo e que tem a ver com esta questão de também atrair pessoas, ou seja, não só é importante este tema da diversidade para a questão da felicidade da própria pessoa e da produtividade e inovação da empresa, mas também dizem todos os estudos, e não é caso único deste, que haver uma empresa com uma maior aceitação pela diversidade e acolhimento, no fundo, que também atrai muita geração, atrai pessoas para trabalhar e também atrai muita geração Z, a famosa geração que muitos querem também ter nos seus quadros. As gerações mais jovens são particularmente sensíveis a este assunto. Efetivamente
Ou seja, vocês ganham também com isso, ou seja, além da felicidade das vossas pessoas, ganham também a atrair mais talento na hora de recrutar, quando precisam, pessoas sentem essa facilidade ou é um mito que custa de desistir? Sim, quando nós pensamos também aquilo que os nossos próprios colaboradores valorizam dentro da nossa organização, é um dos pontos que é sempre falado, que é a diversidade e inclusão e aquilo que nós comunicamos, quer internamente, quer externamente, e depois isso acaba por também se refletir nas pessoas que nos procuram, porque ao comunicarmos muito sobre estes temas e de alguma forma também sermos reconhecidos por isso, acabamos por atrair cada vez mais pessoas, porque as pessoas sabem que quando vêm trabalhar para a IKEA vão ter a oportunidade de ser elas próprias, e a Vânia falava há pouco nisso, que é super importante nós sentirmos-nos em casa, e isso é a nossa campanha também, o nosso mote de Employer Branding, eu sinto-me em casa, porque eu posso ser eu própria, eu posso mostrar aquilo que são os meus aspectos mais únicos e especiais, e que isso vai ser respeitado e valorizado. E lá está também as gerações mais novas cada vez mais dão importância a isso, quer ao conceito social da diversidade e inclusão, mas também ao facto de elas saberem que têm que trabalhar para uma organização onde podem ter uma voz e em que as opiniões vão ser ouvidas, respeitadas, e lá está, e trazer essa criatividade, essa inovação, depois e contribuírem para aquilo que é o nosso propósito. Por isso, sem dúvida. Vânia, alguma coisa que queiras acrescentar? Não, só parabenizar a Rita, não é? Pelo trabalho feito pela sua organização, e também o facto de falarmos destes assuntos também abre a porta à discussão e a se repensar em práticas. É isso que também é o objetivo destas conversas. Sim, obrigada pelas partilhas também, Vânia. Bem, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa. Espero que tenhamos todos nos sentido em casa, usando aqui a expressão usada pela Rita. Gostava de vos agradecer a vossa participação e a partilha dos vossos conhecimentos, e a quem está, e também, obviamente, a quem está a acompanhar, agradecer por terem estado por aí, e até uma próxima toque.